Há algo profundamente inquietante em perceber que o povo de Israel caminhou sobre o impossível, literalmente. Eles não ouviram falar do milagre, eles estavam lá. Pisaram no chão que o Senhor secou com o sopro do seu espírito. Viram com os próprios olhos as águas se abrindo, como muralhas líquidas eretas, sustentadas por uma força que nenhum exército do mundo poderia controlar. E mesmo assim, dias depois, duvidaram, murmuraram, reclamaram, questionaram o caráter de Deus. Isso revela uma verdade dura, porém necessária. Nem todo coração que presencia um milagre é capaz de permanecer em fé, porque o problema não está no que Deus faz, mas na disposição interior de quem recebe. O milagre abre o caminho, mas quem trilha com fidelidade ou dúvida somos nós. Não é Deus quem falha, é o coração humano que vacila. A dúvida que surgiu no meio do deserto não era fruto da ausência de milagres. Era fruto de um coração não curado, ainda preso ao Egito emocional e espiritual. Deus tirou o povo da escravidão, mas a escravidão ainda habitava dentro do povo. E isso nos faz refletir. Quantas vezes também já vimos o Senhor agir, abrir portas, curar, sustentar, livrar. Mas ao primeiro sinal de dificuldade, nossa alma se inquieta e começamos a perguntar: será que Ele está comigo mesmo? Será que vai me suprir de novo? E se agora for diferente? Essa desconfiança constante revela que, mesmo com o sobrenatural diante dos olhos, o coração pode permanecer em incredulidade. A fé que apenas reage a milagres visíveis é frágil como palha ao vento. Deus quer formar em nós uma fé que permanece, mesmo quando não há vento, nem sinal, nem mar vermelho se abrindo à frente. O mais impactante é perceber que Deus não deixa de agir por causa da dúvida humana, mas o coração que duvida perde a paz no processo. O povo que atravessou o mar com glória, atravessou o deserto com angústia. E por quê? Porque a alma ingrata transforma milagres em memória morta. Não sabe celebrar, apenas exigir. Não sabe confiar, apenas cobrar. Essa postura interior rouba a profundidade da fé e torna tudo mais árido do que já é. Aquele que não aprendeu a agradecer pelo que já tem, nunca estará satisfeito com o que ainda virá. A dúvida constante não é só falta de fé, é muitas vezes falta de gratidão. E onde a gratidão morre, a dúvida cresce. Por isso Deus precisa nos ensinar que fé não é apenas lembrar o que Ele fez, mas confiar no que Ele ainda vai fazer, mesmo quando tudo parecer fechado. O mar pode ter se aberto ontem, mas o desafio de hoje exige um novo posicionamento do coração. Não se trata de testar a fidelidade de Deus, ela é imutável. Trata-se de cultivar um coração que não vacila diante do calor do deserto, nem esmorece quando o maná parece simples demais. O povo de Israel viu o milagre, mas escolheu manter o mesmo coração inconstante. Nós não precisamos repetir o erro. A decisão é nossa, alimentar a fé com memória viva ou nos perder nas areias da dúvida. O milagre foi real, a dúvida também, mas a fé, essa, Deus deseja ver crescer em nós todos os dias. O relato da travessia do Mar Vermelho não é apenas uma narrativa de poder divino, é uma denúncia espiritual contra a superficialidade da fé humana. Quando Moisés estendeu a mão sobre as águas e o Senhor as abriu com o seu sopro, toda uma nação caminhou em segurança por entre duas muralhas de água que desafiavam qualquer lógica. Era o impossível, o incontestável, o irrefutável acontecendo diante de uma multidão inteira. Não houve metáfora, não houve ilustração. O milagre foi literal, físico, dramático e coletivo. E mesmo assim, poucos dias depois, esse mesmo povo murmurou por água, por pão, por direção. O que isso nos revela é chocante. A fé pode desaparecer mesmo depois do extraordinário, porque milagres impactam os olhos, mas só a intimidade sustenta o coração. Ver o mar abrir não garantiu fé permanente,
porque fé verdadeira não nasce apenas daquilo que se vê. O povo testemunhou a mão de Deus em movimento, mas não permitiu que essa visão transformasse seu interior. E isso nos ensina uma lição fundamental. O exterior pode mudar, mas se o interior permanecer o mesmo, a incredulidade voltará na próxima esquina. Fé não é reação ao que Deus faz. Fé é decisão de confiar mesmo quando Deus silencia. Quando o povo de Israel viu o mar abrir, eles celebraram com cânticos, com danças, com instrumentos. Mas bastou o primeiro desafio no deserto para que a música se calasse e a dúvida falasse mais alto. Isso nos mostra como a fé baseada em emoção é frágil. É preciso algo mais profundo, uma convicção nascida na intimidade com o Deus que não precisa abrir mares todos os dias para provar quem Ele é. E talvez essa seja uma das lições mais difíceis para a alma humana. Aceitar que o mesmo Deus que abre o caminho é o Deus que permite o deserto. Ele não deixou de ser bom só porque hoje não há espetáculo. Ele não parou de ser fiel só porque agora tudo parece seco. O povo queria um Deus que se provasse todos os dias com novos sinais. Mas o Senhor queria formar um povo que aprendesse a andar pela fé, não pela vista. A travessia do mar foi só o começo. Era a introdução de uma jornada espiritual onde o maior desafio não seria o faraó, mas o coração rebelde. E é assim também conosco. Quantas vezes já recebemos respostas claras, provisões inesperadas, livramentos evidentes, e mesmo assim caímos novamente na ansiedade quando o céu parece em silêncio? A fé invisível é mais poderosa que o milagre visível. Porque o milagre pode emocionar, mas só a fé sustenta. Quando o espetáculo termina, o deserto começa. E no deserto, Deus nos ensina a depender da sua presença e não do seu desempenho. Não estamos diante de um Deus que precisa provar algo. Estamos diante de um Pai que deseja nos transformar. Se o povo de Israel tivesse aprendido isso, a travessia do mar teria sido o marco de uma nova mentalidade, e não apenas uma lembrança distante em meio à murmuração. E hoje, essa mesma escolha repousa sobre nós, viver de memória ou caminhar em confiança. A fé invisível não precisa de mares se abrindo. Ela se sustenta na certeza de que, mesmo sem ver, Deus continua guiando. A ingratidão não é apenas um defeito de caráter. Ela é, acima de tudo, uma forma de cegueira espiritual. Quando o coração é tomado pela ingratidão, ele perde a capacidade de enxergar aquilo que já possui. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles viram o mar se abrir, viram Deus derrotar o maior exército da terra sem que precisassem levantar uma espada, viram a provisão cair do céu em forma de maná, viram a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, e ainda assim diziam: será que Deus está conosco? Será que Ele nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Não estavam cegos fisicamente, mas espiritualmente. A ingratidão os impedia de ver o Deus que nunca os abandonou, mesmo quando eles o rejeitavam diariamente com palavras de queixa. A alma ingrata está sempre faminta, mesmo quando o pão é abundante. Ela está sempre reclamando, mesmo quando tudo ao redor é milagre. O ingrato não é aquele que não recebe, mas o que não reconhece. E essa é a raiz da crise espiritual do povo no deserto. Eles não conseguiam mais perceber o agir contínuo de Deus porque estavam focados apenas no que queriam e não no que já tinham. Esse é o grande perigo de uma vida marcada pela exigência constante. Ela substitui a adoração pelo hábito de cobrar. E uma vez que o coração se acostuma a exigir, ele deixa de contemplar. O ingrato não louva, apenas questiona. Não se ajoelha, apenas acusa. E quando isso acontece, a visão espiritual vai se fechando até o ponto em que nem o maior milagre do mundo será suficiente para gerar fé. Esse padrão é repetido em muitas vidas até hoje.
Pessoas que já foram libertas de situações impossíveis, que receberam respostas incontestáveis, que foram curadas, sustentadas, restauradas e mesmo assim vivem presas à lamentação. O que aconteceu no coração de Israel continua acontecendo em muitos corações agora. Deus já mostrou quem Ele é, já provou que é Pai, já fez mais do que pedimos. E ainda assim há quem diga, Deus me esqueceu. Não é Deus quem esqueceu. É o coração que se esqueceu de agradecer. E onde não há gratidão, há escuridão. Não porque a luz se apagou, mas porque os olhos se fecharam. A gratidão é uma luz interna que ilumina até o deserto. A ingratidão, por outro lado, transforma até o milagre em escuridão. Por isso, é urgente recuperar o hábito de lembrar, de honrar, de agradecer. A gratidão é um ato espiritual, uma forma de adoração que cura a cegueira da alma. Quando agradecemos, abrimos os olhos para tudo o que Deus já fez e passamos a caminhar com mais fé, mais paz, mais esperança. Mas quando esquecemos, nos tornamos reféns de uma incredulidade que não se satisfaz nem com o mar se abrindo. O povo de Israel tinha tudo para viver um deserto cheio de glória, mas escolheram enxergar apenas o que faltava. E assim, morreram sem entrar na promessa. Não porque Deus não quis, mas porque a ingratidão os impediu de ver que a terra prometida já estava a caminho. A alma humana tem uma tendência trágica, esquecer-se com facilidade daquilo que Deus já fez. Esquecemos o livramento, esquecemos a provisão, esquecemos a paz que veio quando tudo parecia ruir. Esquecemos que Ele abriu caminhos onde não havia solo, que Ele colocou colunas de fogo nas noites escuras, que Ele sustentou com pão do céu quando não havia sequer uma semente na terra. E mesmo diante de tudo isso, nossa alma se comporta como se estivesse só. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. A memória espiritual deles era curta, fraca, inconsistente. A cada novo desafio, eles pareciam começar do zero, como se Deus nunca tivesse feito nada antes. E isso nos mostra que a fé não depende apenas de experiências passadas. Ela precisa ser alimentada por uma memória viva, intencional, reverente. É por isso que, ao longo de toda a Bíblia, Deus ordena ao seu povo que lembre. Lembre com festas, lembre com monumentos, lembre com palavras, lembre com canções, porque Ele sabia que o esquecimento era um veneno silencioso. Quando o coração esquece o que o Senhor fez, ele começa a duvidar do que o Senhor fará. E quando a dúvida se instala, o medo cresce. A murmuração vira linguagem natural. O desespero se torna rotina. E em pouco tempo, aquele que foi liberto se sente escravo novamente. A memória curta transforma gigantes derrotados em ameaças renovadas. Transforma o Egito em saudade. Transforma o deserto em prisão. O povo que viu Deus agir começou a dizer: era melhor ter morrido no Egito. Essa distorção é fruto de uma alma que não guarda, não honra, não valoriza aquilo que Deus já fez. A memória espiritual não é só lembrança, é escudo. É ela que nos protege nos dias em que os céus parecem calados. Quando você lembra que Deus já te levantou antes, o desânimo perde força. Quando você lembra que Ele já fez o impossível, a lógica deixa de ter domínio. Quando você se recusa a esquecer, você se fortalece na fé. É por isso que tantas vezes o Espírito Santo nos leva a relembrar, não para viver do passado, mas para nos posicionar no presente com firmeza. A memória não é prisão, é fundamento. Quem lembra, permanece. Quem esquece, se desfaz. E o povo de Israel, infelizmente, escolheu esquecer. E hoje, Deus te chama a restaurar a memória espiritual. Abrir os olhos da alma e enxergar que Ele já te conduziu por mares profundos, já te sustentou em desertos áridos, já te protegeu de inimigos invisíveis. Você não está no começo da história. Há testemunhos, há livramentos, há marcas.
Tudo isso precisa ser lembrado, honrado e usado como combustível de fé. Não permita que o esquecimento mate o que Deus já fez florescer em você. A gratidão é a ponte entre o milagre de ontem e a promessa de amanhã. E só se lembra quem escolhe manter a memória viva no altar. O mar se abriu sim, mas se você esquecer, a próxima dificuldade vai parecer maior do que aquele oceano que um dia Deus dividiu por amor a você. A murmuração é uma das formas mais destrutivas de incredulidade que existem. Ela não grita, ela sussurra, e é exatamente por ser silenciosa que ela se espalha com facilidade. O povo de Israel não começou amaldiçoando a Deus ou negando abertamente os milagres. Eles começaram murmurando. Uma reclamação aqui, um suspiro de insatisfação ali, uma frase lançada no meio da tenda. No Egito, ao menos tínhamos pão e carne. Essas palavras, aparentemente pequenas, carregavam uma raiz de ingratidão profunda, um veneno espiritual que foi contaminando todo o acampamento. A murmuração não é só um desabafo. Ela é um veneno diário que mata promessas antes mesmo que a pessoa as alcance. E o mais perigoso, ela parece inofensiva, mas está dizendo para Deus que o que ele fez não foi suficiente. Aquele povo que havia visto o impossível, agora dizia com a boca: estamos cansados deste maná. Eles não estavam apenas rejeitando o pão, estavam desprezando o cuidado. E quando o cuidado de Deus é desprezado, o coração se distancia da promessa. A murmuração não tem a ver com a dificuldade, tem a ver com a forma como você reage a ela. Muitos acham que reclamar é natural, é humano, e é. Mas também é o caminho mais curto para destruir a fé. Quem murmura hoje paralisa amanhã, porque a murmuração rouba a visão. Ela faz o maná parecer repetitivo, o caminho parecer longo demais, a promessa parecer inalcançável. Tudo se torna pesado quando o coração está mergulhado em insatisfação. E quando isso se instala, até o milagre vira rotina. O sobrenatural de Deus se torna invisível para quem só sabe reclamar. O deserto não era o problema. A murmuração. Porque o deserto tinha um fim, mas a murmuração os impediu de chegar até ele. E isso precisa ser um alerta para nós. Quantas promessas deixamos de viver porque passamos mais tempo murmurando do que adorando? Quantas bênçãos desprezamos porque não reconhecemos o valor do que Deus nos deu hoje? A murmuração não começa com um grito. Ela começa com um coração que esqueceu de agradecer. Um coração que quer mais, mas não valoriza o que já tem. E esse coração nunca vai se satisfazer, por mais que receba, porque o problema não está na provisão, está na postura interior. Deus pode até te sustentar no meio da murmuração, mas você não vai viver a plenitude da promessa com um coração ingrato. O povo foi alimentado sim, mas não foi transformado. Caminharam por 40 anos em círculos, porque mesmo com o céu abrindo sobre eles, a boca estava sempre fechada para louvar e aberta para reclamar. Não basta receber, é preciso honrar o que se recebe. A adoração mantém a promessa viva, a murmuração a mata todos os dias, um pouco por vez. Por isso escolha hoje trocar a reclamação pelo louvor, mesmo que pareça pouco, mesmo que doa, mesmo que esteja demorando. Um coração grato vê o maná e se alegra. Um coração murmurador vê o milagre e despreza. O que você está cultivando dentro de si? O deserto não foi planejado para durar 40 anos. A jornada de Israel até a terra prometida poderia ter sido rápida, direta, gloriosa. Deus tinha o plano, Deus tinha o caminho, Deus tinha a promessa. Mas o povo tinha um coração ingrato. E foi isso que estendeu uma travessia de dias para décadas. O deserto é inevitável, mas sua duração depende da postura do coração.
Quando a alma se recusa a confiar, quando a boca se enche de reclamações e quando os olhos perdem a capacidade de enxergar o cuidado diário de Deus, então o que era para ser apenas um processo se torna um cativeiro prolongado. O coração ingrato não apenas paralisa o corpo, ele trava a rota da fé. Israel caminhava, mas não avançava. A cada murmuração, um novo ciclo se iniciava. A cada ingratidão, o céu se fechava mais um pouco sobre a alma deles. E essa é uma das verdades mais dolorosas da jornada com Deus. Muitos dos nossos desertos se prolongam não por falta de milagre, mas por excesso de insatisfação. O Senhor continuava provendo, guiando, protegendo, mas o povo não sabia mais reconhecer. Eles estavam fisicamente livres do Egito, mas emocionalmente ainda escravizados. Queriam o conforto da antiga prisão em vez da liberdade da promessa. Isso acontece quando o coração se recusa a amadurecer. Deus estava ensinando confiança, dependência, perseverança, mas eles queriam apenas resultados imediatos. Um coração ingrato não aprende, apenas cobra. Não se molda, apenas exige. E por isso, mesmo diante de uma coluna de fogo, eles se sentiam abandonados. Porque a ingratidão transforma milagres em obrigação, e quando Deus vira apenas um fornecedor de bênçãos, perdemos a capacidade de andar com Ele em comunhão. E o que dizer de nós? Quantas vezes também prolongamos desertos por atitudes interiores que nos desconectam da direção divina? Deus está pronto para nos conduzir, mas continuamos murmurando, continuamos duvidando, continuamos comparando nossa jornada com a dos outros. Esquecemos de agradecer, esquecemos de adorar, esquecemos de confiar. E então a estrada se alonga, não porque Deus está atrasado, mas porque nossa alma não está pronta para a promessa. A terra prometida exige maturidade, e o deserto é o lugar do treinamento. Mas se o coração rejeita esse processo, ele nunca estará preparado para a abundância. O ingrato entra na bênção e a transforma em peso. A reclamação que começou no deserto se tornaria a murmuração dentro da promessa, se Deus os permitisse entrar despreparados. Por isso, Deus, em sua misericórdia, nos freia. Ele estende o processo não por castigo, mas por amor. Ele não quer apenas te levar até a promessa, ele quer que você esteja inteiro quando chegar lá. E isso só é possível quando o coração aprende a agradecer pelo maná, pelo caminho, pela coluna de nuvem. Quando o louvor se torna mais alto que a queixa, o céu se abre novamente, e o que era árido floresce. O deserto ainda é o mesmo, mas o coração mudou. E é o coração transformado que encurta caminhos espirituais. Não se trata de geografia, mas de maturidade. O tempo de permanência no deserto está diretamente ligado à postura do seu interior. Deus quer te levar adiante, mas o coração ingrato sempre vai preferir o desvio. Por isso, hoje é o dia de trocar o peso da murmuração pela leveza da gratidão. E com isso, abreviar o tempo que te separa da promessa. Muitos olham para o sofrimento no deserto e se perguntam: onde está Deus? Mas essa pergunta revela mais sobre a fragilidade do coração humano do que sobre o caráter de Deus. Porque a verdade é esta: Deus não falhou, em momento algum. Ele prometeu libertar e libertou. Ele prometeu conduzir e conduziu. Ele prometeu provisão e ela veio todos os dias, como o orvalho que cobria o chão pela manhã. A água brotou da rocha. O pão caiu do céu. As roupas não envelheceram. A presença do Senhor era visível no meio do acampamento. Então, se Deus não falhou, o que aconteceu? O povo é que parou de lembrar. E quando a lembrança morre, a dúvida cresce. Quando a memória espiritual enfraquece, a fé desaparece, mesmo diante da fidelidade escancarada do céu. O coração humano tem uma tendência perigosa de transformar o extraordinário em costume. O maná que ontem era milagre, hoje parece pouco.
A nuvem que ontem trazia segurança, hoje parece lenta. A voz de Deus que ontem causava temor, hoje é questionada. Esse é o efeito de um coração que não cultiva a lembrança. Ele passa a tratar os feitos de Deus como obrigação divina. E quando isso acontece, a gratidão morre. O povo de Israel não deixou de ser amado por Deus, mas eles deixaram de lembrar que eram amados. Isso muda tudo, porque a fé é alimentada por convicções espirituais e a convicção nasce da memória, do que ele fez, do que ele disse, de quem ele é. Quando você esquece o que Deus já realizou na sua vida, até a promessa mais gloriosa parece distante demais. Não foi Deus quem perdeu o controle da situação. Foi o povo que perdeu o foco. Em vez de manter os olhos fixos no Deus que abriu o mar, fixaram os olhos na areia do deserto. Em vez de confiar no Deus que os livrou de Faraó, começaram a temer a sede, a fome, o calor. E quando a fé se torna escrava das circunstâncias, ela não sobrevive. A fé verdadeira olha para trás e vê os rastros de milagres, e com isso encontra força para seguir adiante. Mas quem não lembra, desanima, reclama, retrocede. O deserto então se torna uma prisão emocional, não porque Deus não guia, mas porque o povo não se lembra de onde veio. E quem esquece de onde veio, perde o senso de destino. A memória espiritual não é nostalgia, é direção. Hoje, Deus está te chamando a lembrar. Lembrar de onde Ele te tirou. Lembrar do que Ele já fez. Lembrar de como Ele te sustentou quando ninguém mais podia. Lembrar da porta que se abriu, do livramento inesperado, da paz que veio no meio da guerra. Deus não falhou. Ele continua sendo o mesmo. Se há algo confuso no caminho, não é a mão dele que se desviou, é o nosso olhar que se distraiu. E isso se corrige com memória viva, com gratidão genuína, com adoração que recorda. Deus continua fiel. O problema não está na fonte, mas no recipiente. O povo parou de lembrar e, por isso, parou de confiar. Que o mesmo não aconteça com você. Lembre, adore, confie. O Deus que abriu o mar continua abrindo caminhos invisíveis para quem se recusa a esquecer. Um milagre por si só não sustenta a fé. Pode emocionar, pode impressionar, pode até transformar um momento, mas, sem adoração, ele se torna apenas um evento extraordinário que desaparece com o tempo. O povo de Israel é a prova viva disso. Eles viram o mar se abrir, viram água brotar da rocha, viram pão cair do céu, viram suas sandálias não gastarem, mas ao invés de adorar, exigiram mais. Ao invés de reverenciar, reclamaram. Ao invés de se prostrarem em temor, se levantaram em rebeldia, porque o milagre foi visto, mas não foi reverenciado. Foi experimentado, mas não foi celebrado como deveria. E é aí que muitos tropeçam até hoje. Querem o milagre, mas não querem o altar. Querem o sinal, mas não querem o sacrifício de louvor. Adoração não é resposta ao que Deus faz, é resposta a quem Deus é. E quando ela está ausente, o milagre perde seu poder formador. Foi por isso que muitos viram prodígios e ainda assim não creram. Porque o milagre tocou o corpo, mas não moldou o coração. Eles comeram do maná, mas não aprenderam a render graças. Beberam da água, mas não buscaram intimidade. A nuvem os cobria, mas eles andavam frios, distantes, endurecidos. Deus operava diante deles, mas a alma deles estava desconectada. E quando isso acontece, até o céu em movimento pode parecer insuficiente, porque o que falta não é mais um sinal. O que falta é reverência, é entrega, é coração rendido. Milagre sem adoração é como chuva que cai sobre solo endurecido. Escorre, mas não penetra. E há algo ainda mais profundo. A adoração é o que transforma o milagre em transformação duradoura. Quem adora, carrega o milagre para dentro de si. Ele não vira apenas memória, vira fundação. Torna-se parte da identidade espiritual.
Mas quem apenas assiste ao milagre e não adora, perde a chance de ser moldado por ele. E é por isso que tantos vivem de milagre em milagre, sem amadurecer, porque a fé deles está sempre faminta por novos espetáculos e nunca satisfeita com a presença. Querem a mão de Deus em movimento, mas não se prostram diante da sua glória. O povo de Israel teve todos os motivos para viver um relacionamento profundo com o Altíssimo, mas escolheu o caminho da superficialidade. Por quê? Porque nunca aprenderam a adorar de verdade. Adoração transforma o deserto em altar, transforma o maná em banquete, transforma a espera em processo de intimidade. É por isso que Deus procura adoradores, não porque Ele precise, mas porque sabe que só quem adora permanece de pé. O milagre pode começar a jornada, mas é a adoração que sustenta até o fim. Não permita que o que Deus faz na sua vida vire apenas uma lembrança bonita. Transforme em louvor, em honra, em rendição, porque o milagre passa, mas a presença permanece. E é na presença que somos verdadeiramente curados, guiados e restaurados. Milagre sem adoração é espetáculo. Milagre com adoração é encontro. E quem encontra a Deus de verdade nunca mais volta a ser o mesmo. O maná era milagre. Caía do céu todos os dias fielmente, sem falhar, como expressão viva da provisão de um Deus que não abandona os seus. O povo de Israel não precisava plantar, colher, moer ou cozinhar. Bastava acordar e colher o pão que descia diretamente da mão divina. Era alimento puro, suficiente, constante, direto do trono celestial. E mesmo assim, eles reclamaram. Estamos enjoados desse pão miserável, disseram. Essa frase não foi apenas um lamento, foi uma afronta. Eles não estavam rejeitando um sabor, mas desprezando o cuidado de Deus. Porque o maná não era só sustento, era símbolo de fidelidade. Era o lembrete diário de que o céu estava atento. E mesmo assim, o coração ingrato conseguiu transformar o milagre em monotonia. Isso revela o quão doente pode estar a alma humana, saciada por fora, faminta por dentro. Esse tipo de insatisfação não nasce da falta, mas da ausência de gratidão. O milagre era repetido e por isso se tornou comum aos olhos de um povo desacostumado a valorizar o sagrado. O que era divino se tornou sem graça. O que era sobrenatural se tornou insuficiente. Porque quando o coração não se alimenta de gratidão, ele começa a exigir variedade onde Deus está oferecendo constância. E essa postura revela mais sobre o estado espiritual do povo do que sobre o cardápio do céu. Deus estava formando neles uma disciplina de confiança, uma rotina de dependência, um estilo de vida moldado pela simplicidade e reverência. Mas eles queriam espetáculo, queriam carne, queriam o paladar do Egito. E por causa disso, não enxergaram o valor do pão que vinha do céu. Hoje não é diferente. Quantas vezes reclamamos do que Deus já nos deu? Quantas vezes murmuramos por não ter algo a mais, ignorando que o básico que temos é, na verdade, milagre disfarçado de rotina. O ar que respiramos, o alimento que nos sustenta, o livramento que nem percebemos, tudo isso é maná diário. Mas a alma ingrata olha e diz, de novo isso? É por isso que Deus não está interessado apenas em suprir necessidades, mas em formar corações sensíveis. Um coração que sabe agradecer pelo pão simples carrega mais glória do que aquele que exige banquetes. Porque a abundância verdadeira não está no que se tem, está em como se enxerga o que se tem. E o povo de Israel não enxergava mais o céu na provisão. Só viam o tédio. E isso os afastou do propósito. O maná que caía era o mesmo todos os dias, mas era suficiente. Deus não muda sua essência para agradar paladares instáveis. Ele quer formar em nós uma fé que se alegra com o essencial, que celebra o pão puro, que não despreza o que vem do alto. E essa lição é urgente,
Cuidado para não transformar o milagre em motivo de queixa. Cuidado para não desprezar o que o céu está te dando hoje, só porque não tem o gosto que você imaginava. A fidelidade de Deus está no pão que chega todas as manhãs, mesmo quando o sabor não muda. Quem aprende a valorizar o maná nunca mais volta a desejar as cebolas do Egito. Porque entende que mais vale um alimento simples com presença de Deus do que um banquete farto em terra de escravidão. A gratidão é muito mais do que um gesto educado. Ela é uma arma espiritual poderosa. É escudo contra a dúvida, lâmina contra a murmuração, muralha contra o desânimo. E quando falamos da jornada do povo de Israel, vemos exatamente o que acontece com quem caminha sem gratidão. Retrocesso. Eles foram libertos com mão forte, viram o mar se abrir, caminharam com uma nuvem de dia e fogo à noite. Mas quando a gratidão cessou, a fé desmoronou. Eles voltaram emocionalmente ao Egito, mesmo estando fisicamente no caminho da promessa. Isso nos mostra que não é a geografia que define o avanço, é a postura interior. E quem não cultiva gratidão como hábito, inevitavelmente começa a recuar, mesmo achando que está caminhando. Gratidão é a linguagem de quem reconhece o valor daquilo que já tem, e isso tem poder de manter o coração posicionado, mesmo nos dias difíceis. Quando o deserto se torna longo, é a gratidão que mantém os olhos no destino. Quando o céu parece em silêncio, é a gratidão que lembra o que Deus já fez. Quando o inimigo se levanta, é a gratidão que nos faz dizer: o mesmo Deus que me livrou antes, me livrará outra vez. Por isso, ela não é apenas uma emoção, é disciplina, é arma, é estratégia. E o povo de Israel perdeu batalhas espirituais, não por falta de força, mas por ausência de gratidão. Deixaram de agradecer e começaram a reclamar. Pararam de louvar e começaram a temer. O resultado? Ficaram paralisados, presos entre o passado e a promessa. E há um detalhe profundo nisso tudo. A gratidão não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce da revelação de que Deus está presente, mesmo quando nada está como gostaríamos. É por isso que o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças. Não é pelo que aconteceu, mas por quem Ele é. A gratidão nos conecta ao caráter de Deus e não apenas aos feitos dele. E isso é libertador, porque quando nossa gratidão está firmada na identidade de Deus, ela não oscila conforme o dia, ela permanece. E quem permanece em gratidão, permanece também na promessa. Já quem vive se queixando, vive se afastando. Deus não se afasta, nós é que perdemos o foco. E o primeiro passo para o retrocesso espiritual é sempre o mesmo: ingratidão. Se você quer manter sua fé firme até o fim, cultive gratidão diariamente. Acorde agradecendo, caminhe agradecendo, espere agradecendo. A promessa continua viva para aqueles que se recusam a esquecer. E a gratidão é o elo entre o ontem de milagres e o amanhã de conquista. O povo de Israel podia ter atravessado o deserto com louvor nos lábios e adoração no coração, mas preferiu a queixa, e por isso se perdeu no meio do caminho. Que o mesmo não aconteça com você. Pegue essa arma invisível e poderosa chamada gratidão e levante-a contra toda voz de dúvida, contra todo pensamento de desistência, contra toda mentira que diz que Deus não está mais agindo. Ele está. E se você lembrar de agradecer, vai perceber que Ele nunca parou. Lembrar é resistir. Em um mundo onde a mente é bombardeada por dúvidas, distrações e esquecimentos, a lembrança espiritual se torna uma das maiores formas de batalha. Deus sabia disso quando mandou o povo de Israel levantar altares com pedras, quando ordenou que escrevessem nas tábuas, quando pediu que as histórias fossem repetidas de geração em geração. Tudo isso não era apenas tradição, era estratégia divina, porque quem se esquece, se entrega. Esquece o que já venceu, esquece quem já foi, esquece o que Deus já fez. E quando a memória se apaga, a fé enfraquece.
Por isso, lembrar é resistir. É dizer para o inferno: eu sei o que Deus fez comigo. E se Ele fez antes, Ele fará de novo. A memória espiritual é o combustível da perseverança. Quando o presente dói, é o passado redimido que sustenta. Quando a fé treme, é a lembrança do livramento que firma os pés. E quando a voz do medo tenta nos fazer voltar atrás, é a memória do mar se abrindo que nos faz continuar. O povo de Israel parou de lembrar, parou de contar, parou de ensinar, e por isso se perdeu. Se tivessem mantido viva a narrativa do Deus que os tirou do Egito com mão forte, talvez tivessem suportado com louvor o calor do deserto. Mas a ausência da memória criou um povo sem raízes. E um povo sem raízes espirituais é um povo vulnerável. Porque a fé, sem lembrança, vira apenas expectativa. Mas fé com memória vira convicção. Quantas vezes, em sua caminhada, foi a lembrança que te segurou quando tudo parecia cair? A lembrança da oração respondida, da provisão inesperada, do consolo no momento certo, da porta que se abriu quando você já não tinha forças. Isso é escudo, é armadura, é fundação. E é por isso que o inimigo tenta com tanto afinco apagar a sua memória espiritual. Ele quer que você olhe para o hoje como se Deus nunca tivesse agido antes. Mas quando você escolhe lembrar, algo se acende dentro de você. A gratidão volta, a esperança respira, a adoração se renova. Você volta a enxergar o caminho, não porque ele ficou mais fácil, mas porque sua visão foi purificada pela lembrança. Lembrar é mais do que um ato da mente. É um movimento do Espírito, e o Espírito Santo nos ajuda nisso. Ele nos lembra das palavras de Jesus, nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Ele ativa as promessas adormecidas, reaviva os testemunhos esquecidos. Por isso, hoje, pare por um momento e lembre. Lembre com lágrimas, lembre com louvor, lembre com humildade, lembre com fé. Porque cada memória de Deus em sua vida é uma semente de resistência. O povo de Israel se perdeu por esquecer, mas você pode permanecer, se decidir lembrar. A lembrança é o solo onde a fidelidade floresce. Guarde, honre, celebre, porque cada vez que você lembra, você resiste. O milagre é um momento. A confiança é um processo. O milagre acontece em um dia, mas a fé precisa durar todos os dias. O povo de Israel viu milagres tão intensos que nenhuma geração antes deles jamais havia testemunhado. 10 pragas poderosas no Egito, a libertação em massa de um povo cativo, o mar se abrindo ao meio, pão descendo do céu, água jorrando de rocha, presença divina visível no céu. E ainda assim, não creram plenamente. Por quê? Porque o coração deles não foi treinado para confiar. Eles viviam de emoção e não de convicção, de sinais e não de submissão. Quando havia milagre, havia festa. Quando o milagre cessava, havia murmuração. Isso mostra que, sem treinamento espiritual, o milagre vira memória sem raiz. E a fé que depende só de lembrança emocional desmorona no primeiro vento contrário. Deus não estava apenas livrando o povo, Ele estava formando o povo. E isso exige tempo, ensino, correção e repetição. A fé que se sustenta é aquela que aprende a confiar quando não há nada além da promessa. Quando não há mar se abrindo, nem pão caindo, nem sinal visível. Essa é a fé madura. E ela só nasce no coração que foi trabalhado, que foi lapidado, que foi treinado para depender de Deus, mesmo quando não sente, não vê, não entende. O coração que não é treinado continua precisando de milagres novos todos os dias para se sentir amado. Mas o coração treinado sabe que Deus é amor, mesmo quando está em silêncio. Sabe que Ele guia, mesmo quando tudo ao redor é incerteza. E é por isso que tantos perecem espiritualmente, porque buscam o milagre, mas rejeitam o treinamento.
Treinar o coração na confiança é aprender a caminhar com Deus sem exigir provas. É adorar quando o céu parece distante. É permanecer firme quando tudo em volta está abalado. É ser fiel mesmo quando os resultados não aparecem. Esse tipo de fé não nasce espontaneamente. Ela é cultivada, é regada com oração, sustentada pela palavra, refinada pela espera, testada pelo deserto. E quem se permite passar por esse processo descobre algo poderoso. Deus é mais do que os milagres que Ele faz. Ele é Pai, é pastor, é guia, é sustentador. E quem o conhece verdadeiramente não precisa de sinais constantes para continuar, porque a fé passa a se alimentar da presença e não mais das circunstâncias. Por isso, se você tem sentido sua fé oscilando, pare de buscar mais milagres e comece a treinar seu coração na confiança. O milagre virá sim, mas antes dele, Deus quer forjar em você um caráter firme, uma fé que não se abala, uma confiança que resiste. Porque quem só crê quando vê, não está pronto para promessas grandes, mas quem aprende a confiar no invisível está pronto para ser conduzido por Deus em qualquer estação. O povo de Israel viu o impossível, mas não confiou, porque o milagre tocou os olhos, mas o coração permaneceu intocado. Não deixe isso acontecer com você. Permita que o Senhor treine o seu interior, porque uma fé treinada é mais forte que qualquer tempestade, mais firme que qualquer deserto, mais viva que qualquer emoção. Existe uma linha muito tênue e perigosamente ignorada entre buscar a Deus e buscar apenas o que Ele pode dar. Quando o coração começa a se aproximar do Senhor unicamente por interesse nas bênçãos, a relação deixa de ser de aliança e passa a ser de conveniência. Foi exatamente isso que o povo de Israel começou a fazer no deserto. Eles clamavam por água, por pão, por carne, mas não clamavam pela presença. Exigiam provisão, mas não pediam intimidade. Isso é uma perversão espiritual sutil, porém letal. Transformar o Criador em um garçom celestial, alguém que só está ali para atender pedidos. Quando Deus não entrega o que esperam, murmuram. Quando entrega, pedem mais. Nunca é suficiente, porque o foco não está no Deus da bênção, mas na bênção de Deus. Esse comportamento cria um ciclo vicioso que destrói a fé. Quanto mais o coração exige, menos se satisfaz. O ingrato espiritual não consegue reconhecer a mão de Deus quando ela não está carregando um presente. E esse tipo de fé não sobrevive ao silêncio de Deus, nem ao tempo de espera, nem ao deserto. Porque ela depende de sinais, de respostas rápidas, de sentimentos imediatos. Mas o Senhor não é um garçom, Ele é Pai, é Senhor, é Rei. Ele não está a serviço da nossa agenda. Nós é que fomos chamados para viver segundo a sua vontade. E o povo de Israel se perdeu nisso. Preferiu reclamar da falta de carne do que buscar mais da presença. Preferiu exigir sabor do maná do que render graças por não estarem mais cativos no Egito. Eles tinham liberdade, mas desejavam cardápio. Tinham promessa, mas queriam conforto. E esse desequilíbrio matou uma geração inteira. Transformar Deus em um entregador de milagres é o caminho mais rápido para a frustração espiritual. Porque nem sempre Ele vai dar o que pedimos, nem sempre vai responder no tempo que desejamos, nem sempre vai agir como imaginamos. E se nossa fé estiver baseada apenas no que Ele faz, ela desmorona. Mas se estiver fundamentada em quem Ele é, ela permanece. Adoração não pode estar condicionada à resposta. Ela precisa nascer da revelação. E quando isso acontece, a fé amadurece. Aprende a agradecer mesmo quando não há carne. Aprende a confiar mesmo quando o céu está calado. Aprende a permanecer mesmo quando o maná é o mesmo por semanas. Porque não se trata de sabor, se trata de presença. E para quem ama a presença, até o maná seco é banquete. Hoje, Deus te convida a uma virada espiritual.
Pare de procurar suas mãos e comece a buscar seu rosto. Não trate o céu como um balcão de atendimento. Trate como um trono de glória. Mude o foco da sua oração. Mude a essência do seu louvor. Pare de negociar com Deus e comece a se render. Ele quer ser mais do que um socorro nas horas difíceis. Ele quer ser Senhor de toda a sua história. E quando isso acontece, você descobre que a maior bênção não é o que Ele dá, é quem Ele é. O povo de Israel teve todas as bênçãos, mas não teve intimidade. Não repita esse erro. Deseje mais do que respostas. Deseje a presença. E quando a presença for o seu maior desejo, até o deserto vai se tornar território de milagre. O deserto é mais do que um lugar físico. Ele é um crivo espiritual. É ali que a verdadeira fé é testada, refinada e exposta. Não há distrações no deserto. Não há conforto, nem fartura, nem previsibilidade. É ali, na areia quente e no céu silencioso, que se revela quem caminha com Deus e quem apenas caminha atrás dos sinais. O povo de Israel teve tudo para aprender isso. Tinha o exemplo vivo do mar que se abriu, do Egito que ficou para trás, da presença divina visível sobre eles. Mas quando o ambiente ficou seco, quando o espetáculo cessou, quando os sinais escassearam, muitos revelaram o que sempre foram: seguidores de milagres e não discípulos do Deus dos milagres. Porque enquanto tudo era sobrenatural, havia festa, mas no silêncio havia queixa. No calor havia dúvida. No tempo de espera havia rebelião. O deserto não é o lugar onde Deus nos abandona. É o lugar onde Deus nos revela. Revela nossa confiança ou nossa dependência emocional. Revela se o seguimos por convicção ou por conveniência. Os sinais, por mais grandiosos que sejam, não sustentam um coração que não foi moldado, porque o coração que só se move por sinais é como uma criança mimada. Precisa sempre de mais, precisa sempre de novo, precisa sempre de algo visível. Mas o Pai está em busca de filhos maduros que o sigam mesmo quando não há nada além da voz interior dizendo: confie. E é isso que o deserto exige. O povo que saiu do Egito ainda precisava sair de si mesmo. Precisava deixar de depender do sensacional e aprender a viver do essencial. O problema é que poucos fizeram essa transição. É por isso que o deserto se torna decisivo. Ele não é punição, é purificação. É onde Deus separa quem confia de quem apenas consome, onde Ele silencia os ruídos para ver quem permanece. E nessa peneira espiritual, muitos param, muitos voltam, muitos desistem. Porque o coração que não aprendeu a confiar no invisível sucumbe quando o visível some. Mas aqueles que permanecem, que continuam louvando quando não há pão, que continuam orando quando não há resposta, que continuam caminhando quando não há direção visível, esses são os que conhecem a Deus de verdade. E para esses, o deserto se transforma em escola. A areia vira altar. A espera vira adoração. A escassez vira formação. Porque o maior milagre do deserto não é o que acontece fora, é o que Deus faz dentro de nós. Você está no deserto? Então preste atenção. Sua reação define seu futuro. O povo de Israel poderia ter atravessado em poucos dias com louvor, com maturidade, com adoração. Mas murmuraram, retrocederam, reclamaram e morreram sem ver a promessa. Porque no deserto não sobrevive quem vê sinais, sobrevive quem confia. O Senhor ainda faz milagres, sim, mas há momentos em que Ele vai simplesmente silenciar para ver o que você carrega por dentro. E se você carregar fé, gratidão e memória viva, então o deserto não te destruirá. Vai te forjar, vai te fortalecer. E ao final, você entenderá que foi naquele lugar seco, escondido e difícil que Deus te transformou por inteiro. A promessa de Deus é fiel, imutável e eterna, mas a maneira como lidamos com o processo até ela pode determinar se vamos vivê-la
ou não. E o povo de Israel é a maior prova disso. Eles receberam uma promessa gloriosa, uma terra boa, vasta, que mana leite e mel. Uma terra que seria deles por herança, preparada por Deus com detalhes. E mesmo assim, uma geração inteira morreu no deserto. Não por causa de inimigos invencíveis, não por falta de recursos, não porque Deus desistiu. Eles morreram por causa da ingratidão. Um sentimento que começou sutil, mas que cresceu como raiz amarga até sufocar a fé, bloquear a obediência e matar a esperança. A ingratidão matou a promessa, não no céu, mas dentro deles. Porque uma promessa só se cumpre em quem decide permanecer com o coração limpo e submisso. A ingratidão distorce a visão espiritual, faz a terra prometida parecer distante demais, difícil demais, improvável demais. Faz o passado parecer melhor e o presente parecer insuportável. E aos poucos vai minando a força de quem caminha. Foi isso que aconteceu com Israel. Eles estavam a poucos passos da promessa, mas seus olhos estavam voltados para as dificuldades. Seus lábios estavam tomados pela queixa, seus corações estavam endurecidos. E quando os espias voltaram com notícias da terra, ao invés de celebrarem a confirmação da promessa, disseram: "Não conseguiremos." Não era falta de promessa, era excesso de medo. Não era falta de direção, era excesso de ingratidão. Aquele povo havia recebido tanto, mas não conseguiu reconhecer o valor do que tinha. E por isso, não conseguiu segurar o peso do que viria. É preciso dizer com clareza, a ingratidão é um espírito paralisante. Ela nos impede de enxergar o que Deus está fazendo. Nos impede de louvar pelo que já temos, nos impede de crer pelo que ainda virá. E o mais perigoso, ela nos convence de que estamos certos em reclamar. A alma ingrata se sente no direito de murmurar, de comparar, de exigir. Mas ao fazer isso, vai anulando os efeitos da fé. Vai tornando o coração pesado, fechado, cansado. E chega um momento em que a pessoa desiste da promessa. Não porque Deus a tirou, mas porque ela se distanciou demais do altar. A promessa continua lá, viva, acesa, esperando. Mas o coração já não é mais o mesmo, já está frio, cínico, ferido, porque a ingratidão rouba a adoração. E onde não há adoração, não há fogo espiritual para caminhar até o fim. Hoje, o Espírito Santo te chama de volta, não apenas para continuar a jornada, mas para restaurar a postura do coração. A promessa ainda está de pé. Deus não mudou de ideia. A terra ainda é sua. Mas para alcançá-la, você precisa matar a ingratidão antes que ela mate sua fé. Precisa levantar novamente o altar da memória. Precisa agradecer pelo maná, pela rocha, pela coluna. Precisa voltar a ver o cuidado de Deus nos detalhes. Porque quando a gratidão volta, a fé respira. E quando a fé respira, os pés se fortalecem. E quando os pés se fortalecem, você volta a caminhar. A promessa não foi feita para morrer no deserto, mas para isso você precisa decidir. Vai continuar lamentando o que ainda não tem? Ou vai celebrar o que Deus já fez até aqui e marchar em direção à herança que Ele preparou? O povo de Israel perdeu a promessa por dentro, muito antes de perdê-la por fora. Que isso nunca aconteça com você. Levante-se agora, agradeça, louve, lembre, confie. Porque quem cultiva a gratidão jamais morre no deserto.